Dando continuidade à disciplina Processamento Digital de Imagens, vamos iniciar a unidade 2, intitulada Aplicações do PDI. A unidade 2 ela é constituída pelos seguintes conteúdos: análise espectral dos alvos, modelo de mistura espectral, métodos de classificação digital, algoritmos de classificação. Aí vai ser abordado um pouco de fusão de imagens, segmentação de imagens e classificação de imagem, onde vamos ver alguns classificadores de imagem, classificação orientada a objeto, análises estatísticas, análise e validação da acurácia de mapeamentos remotos. A análise espectral dos alvos, ela pode ser definida como o comportamento da energia refletida pelos objetos ao longo do espectro eletromagnético. A energia eletromagnética, ao entrar em contato com os alvos, ela pode ser emitida, absorvida e refletida pelos alvos. Essa energia refletida é a energia captada pelo sensor, que vai ser transformada em nível de brilho e codificada em números digitais, que vai compor a matriz que vai ser a imagem final. Cada objeto, dependendo da sua característica, da sua composição química, da sua forma, da sua textura e entre outros, vai apresentar diferentes níveis de energia refletida. A esse processo chamamos de assinatura espectral, ou seja, é a partir da assinatura espectral que se tem a capacidade de se diferenciar cada objeto dentro da imagem. Aqui se tem alguns objetos que são encontrados em uma imagem digital. Temos a grama, temos o concreto, temos o solo arenoso, temos o asfalto, temos a água. Esse comportamento que esse objeto vai apresentar ao longo de determinado comprimento de onda é que vai diferenciar de outros objetos. Aí, lógico, entra a composição química, como já foi dito, desses objetos. Um exemplo é a água. Uma água pura, com menos substâncias presentes, ela vai apresentar um comprimento de onda diferente. Aí vai apresentar uma taxa de reflectância diferente de uma água mais turva, uma água com maior nível de material presente nessa água. O solo, dependendo do material que compõe esse solo, ele pode ser um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, pode ser um solo inundado, também vai apresentar uma característica espectral, uma assinatura espectral diferente. Aqui nós podemos ver, como exemplo, o comportamento da grama dentro do comprimento de onda do visível e do infravermelho e a taxa de energia refletida por esse objeto nesses comprimentos de onda. Aqui nós temos uma figura que identifica como esses objetos se comportam dentro de alguns sensores que são captados. A energia refletida é captada por alguns sensores. Temos a Spot, temos a Iconos, temos o CCD, aí é o Cyber 2B, temos o sensor TM, ATM aí do Landsat 5 e 7, e como esses alvos se comportam de acordo com o comprimento de onda que vai ser desde o visível até o infravermelho médio aqui, que está sendo caracterizado,
E como se dá? O solo, ele apresenta um nível de reflectância que começa lá em menos de 10%, lá na região do visível, e vai aumentando seu nível de reflectância. No infravermelho próximo, apresenta um nível de reflectância ali em torno dos 40%, chegando a mais de 50% no infravermelho médio. A vegetação, na região do visível, ela apresenta um nível de reflectância em torno ali máximo dos 20%. Tem um alto nível de absorção na região do vermelho, a energia absorvida ali cai ali por torno dos 10% de energia refletida. E no infravermelho próximo, tem um nível de reflectância em torno até dos 40%. Por que isso é importante? Porque, como já foi dito, a partir dessas características é que o analista ele vai ter a capacidade de identificar os objetos presentes nessa imagem. E também pode ser utilizado para quê? Para processo de classificação de imagem, como vai ser abordado mais à frente, para aplicação de contraste, para aplicação de um modelo linear de mistura espectral. Tudo isso tem que se levar em conta a característica dos objetos, ou seja, característica de energia refletida que esses objetos apresentam na imagem. Uma técnica muito utilizada é o modelo linear de mistura espectral. O que é o modelo linear de mistura espectral? O modelo linear de mistura espectral é uma técnica que tem como fundamento a coleta dos chamados pixels puros, ou seja, aqueles pixels que apresentam na sua composição ou somente vegetação, ou somente água-sombra, ou somente solo exposto. Porque o pixel, na verdade, o que é o pixel? O pixel é uma média das respostas espectrais dos objetos que são encontrados dentro dessa área que representa o pixel, ou seja, uma imagem Landsat. Vamos usar como exemplo a Landsat 8. Um pixel dela equivale a uma resolução espacial de 30 metros. Então, aí nós temos 900 metros quadrados de área imagiada. Se o objeto não apresentar um tamanho que seja igual ou próximo ao tamanho do pixel, ou seja, ao tamanho da resolução espacial de 30 metros, os objetos que compõem essa área vai ser tirado uma média das características de energia refletida dele, e a partir disso vai ser dada a resposta espectral desse pixel. E aí vai ser definido o número digital dele. Exemplo, se nós temos um pixel que tem um açude, tem uma vegetação mais densa, uma vegetação mais herbácea e uma área de mineração. Essa área toda está em 900 metros quadrados, então é um pixel. O que o sensor vai lá, no momento que ele imagiar, ele vai captar a resposta espectral de todos esses pixels, vai tirar uma média ponderada deles, e a partir disso vai definir o número digital daquele pixel. O modelo linear de mistura espectral é justamente a coleta desses pixels puros, desses pixels formados por, em sua maioria, por ou vegetação, ou solo, ou água, sombra, e definir as imagens fração. Aqui nós temos lá o gráfico de algumas curvas espectrais de alguns pixels coletados, como é que se dá a sua resposta espectral dentro dessa imagem. Foi feita a coleta de pixels ditos puros, e a partir disso foi realizado um modelo linear de mistura espectral. Tira uma média também linear desses pixels. As áreas da fração solo mais por nível do branco são as áreas de solo com maior concentração. As áreas de fração vegetação
São as áreas também que apresentam uma coloração mais salipo claro. E as áreas de água apresentam uma tonalidade também mais branca. Aqui podemos ver que tem o quê? Se tem uma área de vegetação com característica de área úmida, então teve uma certa confusão. Essa confusão pode ser tirada a partir o quê? Da análise da imagem de erro que é gerada. Quanto é a imagem de erro? E o modelo de mistura espectral é uma técnica usada para tentar reduzir essa mistura de informações que o pixel representa, quantificando essas porções de alimentos, como já dito, e formando essas imagens em fração. Os métodos de classificação, eles são utilizados para definir ou qualificar o número digital da imagem, ou seja, o número digital representa um valor quantificado da energia refletida que é transformada em brilho e depois codificada em número digital. E a classificação de imagem é a capacidade que tem de se atribuir um significado a esse pixel em razão do seu valor numérico, da sua forma, da sua textura, da sua cor. Entra aí uma série de características que vai definir. É importante porque a partir dela se pode quantificar as classes que estão presentes naquela imagem. E a classificação ela pode ser dividida em supervisionada e não supervisionada. A classificação supervisionada é aquela que requer conhecimento prévio dos alvos. Já a classificação não supervisionada, ela é completamente realizada pelo software, sem a necessidade da influência do analista. Na classificação supervisionada, se tem a necessidade da coleta de amostras. Essas amostras nada mais do que números digitais que vão representar a classe que está presente naquele pixel. Ou seja, você vai lá e clica no pixel que apresenta um valor X e esse pixel você caracteriza como vegetação densa. Você faz uma coleta diária, bem para a vegetação. Depois você vai lá, coleta outros pixels que vão indicar solo exposto e outros pixels que vão indicar área alagada. Utiliza um classificador supervisionado, que nós vamos ver mais para frente. E a partir dele você tem uma caracterização, uma qualificação dessa área, onde pode ser atribuído o quê? Valores quantificados, proporções. Quanto de vegetação densa eu tenho nessa imagem? Quanto de solo exposto eu tenho nessa imagem? Quanto de água eu tenho nessa imagem? Aqui nós temos um exemplo que foi tirado do software Spring, onde nós temos uma composição colorida. Logo depois temos a composição de um método de classificação supervisionada, onde foi feito um conjunto de coleta de amostras nessa imagem. Aqui nós temos vegetação densa, vegetação rasteira, área alagada, solo exposto e água. Foi dito o modo de aquisição e o número total de pixels que cada classe apresentou. Realizada a classificação, nós temos gerada a imagem classificada. A partir dele, nós podemos quantificar quanto de cada classe dela está presente nessa imagem. A classificação supervisionada já é o contrário. Não se tem a necessidade de coletar amostras. O próprio software, a partir da escolha de um tipo de algoritmo, ele vai definir a que pixel pertence cada classe a partir das características espectrais dele, a partir do valor digital desse pixel. Ou seja, você tem lá um conjunto de pixels. Esses pixels apresentam um determinado valor que pode variar de 0 a 255, se for uma imagem de 8 bits. Você vai lá, pede para o software fazer uma classificação. Você só tem que indicar um número de classes que você deseja, ou seja, o número de temas que você deseja e o grau de confiança dessa classificação, ou seja, o limiar de aceitação. A partir do número de classes, do limiar de aceitação,
O software ele vai utilizar um algoritmo de classificação, no caso aqui o Maxner, onde ele vai colher valores estatísticos, pode ser média, desvio padrão, grau de distância euclidiana, e a partir disso vai gerar uma nova imagem classificada com 6 temas. Aqui foi elaborado um modelo de classificação de imagens não supervisionada. Foi utilizado um valor de 99% de limiar de aceitação, ou seja, até 1% de erro, e foi gerada a imagem classificada a partir da imagem sem a necessidade da coleta de amostra. Nós vemos aqui que toda a área com característica mais arenosa ficou um azul próximo ao ciano, o azul ficou as áreas de solo exposto, a área verde ficou as áreas de mangue e a área vermelha a área de vegetação. E a água apresentou aqui uma coloração também avermelhada, diferente do vermelho que representa a vegetação. Vemos alguns erros de classificação aqui. Mangue presente em áreas de vegetação, pode ser a presença de alguma área alagada que ficou próxima ao mangue. E essa técnica ela é muito utilizada quando não se tem conhecimento prévio do local, ou seja, não se conhece a área. Então, a partir daí, se tem o quê? A necessidade de logo depois se fazer uma validação dessa imagem. A fusão de imagens ela tem como objetivo a melhoria da resolução espacial das imagens multiespectrais. Ou seja, ela é uma técnica utilizada para melhorar a resolução espacial a partir da substituição da resolução espacial da imagem multiespectral pela resolução espacial da imagem pancromática. Vamos utilizar um exemplo, a Landsat 8. Ela tem uma resolução espacial nas bandas multiespectrais de 30 metros. Ao fazer uma fusão com a banda 8, que é a pancromática da imagem Landsat 8, pode-se ter uma melhoria da qualidade visual para até 15 metros, sem perda da informação. Aqui se tem vários tipos de técnicas de fusão de imagem. Pode ter aí a Gram-Schmidt, a Pan-Sherpen, a Whisper, a fusão por componentes principais, mas a técnica que vai ser apresentada é a fusão por modificação dos parâmetros de cores, ou a transformação de RGB para IHS. Como é que funciona essa transformação? Se escolhem 3 bandas de imagem, se faz uma composição colorida, digamos, pode ser RGB, e faz uma transformação do nível de cor do RGB para o IHS, onde o I, o H e o S representam a intensidade, o H representa a matiz e o S representa a saturação. Os componentes de matiz e saturação, eles guardam a resposta espectral. Eles guardam a informação das imagens, das cores, enquanto o componente I ele pode ser substituído pela imagem pancromática. E aí se tem um melhoramento da resolução espacial dessa imagem. Aqui nós vemos uma imagem com a resolução de 30 metros, realizado uma composição coverdadeira, ou seja, foi utilizada aí a Landsat 8, as bandas 4, 3 e 2, no canal RGB, e a imagem fusionada para 15 metros, utilizando a técnica de IHS. Pode-se observar que aqui a imagem ela apresenta uma melhor qualidade visual, a um nível de escala que está 1 para 70.000 em ambas as imagens, e se tem uma grande diferenciação das áreas. Aqui, a área urbana ela já apresenta com um certo detalhe de borramento,
enquanto aqui apresenta uma melhor qualidade visual. Pode até observar aqui um pequeno canal nessa área, meandros, antigos meandros abandonados nessa área aqui já não dá para se perceber muito bem, e ela é muito importante quando se deseja trabalhar com parâmetros voltados para características como textura, forma, padrões da imagem. E ela mantém a cor e a resolução radiométrica da imagem. A segmentação de imagens é outra técnica muito utilizada no processo de classificação de imagens. Consiste na decomposição dessa imagem que pretende se classificar em polígonos, que possui o quê? As características de reflectância dos objetos semelhantes. Aí a importância de se entender a característica espectral dos alvos, porque a segmentação ela decompõe essa imagem em polígonos e a partir dele pode ser realizada a coleta de amostras e se realizar uma classificação. Aqui nós temos uma imagem do município de Lago da Pedra, da área urbana de Lago da Pedra, feita uma composição falsa cor para a área urbana, onde nós temos o verde representando as áreas de vegetação, o azul representando as áreas de corpos hídricos, a variação do magenta, o vermelho variando as áreas de solo exposto, aqui no caso são áreas de pastagem, e área urbana. Foi aplicado um modelo de segmentação de imagens, e essa segmentação tem como resultado dessa diferenciação em polígonos. Olha só, a imagem ela foi toda decomposta ou retalhada em pequenos polígonos, que são o quê? Agrupamentos de pixels com características espectrais semelhantes. No geral, a segmentação mais utilizada é a crescimento de regiões. Ele escolhe um pixel semente para ser o pixel mestre. A partir desse pixel se restabelece a relação que existe entre esse pixel e os seus vizinhos e vai se formando os polígonos. Aí entra a questão da média e do desvio padrão que esse pixel apresenta e também da distância euclidiana que esse pixel pode ter com o seu vizinho. Os algoritmos de segmentação, eles precisam então do quê? Da definição do limiar e da similaridade. O limiar, ele indica a área, o tamanho da área, ou seja, a quantidade de pixels que eu vou querer para formar os segmentos. E a similaridade é o grau de proximidade que esse pixel tem com seus vizinhos. Não existe na literatura um modelo de definição de limiar e similaridade para diferentes imagens. Se realizam testes, aí entra no caso tentativa e erro, e a partir disso é que se define o melhor nível de limiar e similaridade para cada imagem. Menezes e Almeida, ao fazer uns testes de limiar e similaridade para a imagem Landsat e também para a imagem do sensor Aqua, definiram diversos níveis de limiar e similaridade para essas imagens. Nós temos aqui a similaridade de 5 pixels por uma área de até 100 pixels, de 200 pixels, 300 pixels e assim sucessivamente. 10, a similaridade de 10 pixels e a sua área total, ou seja, número de vizinhos para cada 100 pixels, 200 pixels e assim sucessivamente. E foi observado que quanto menor a similaridade e menor a área, maior vai ser a quantidade de segmentos que vai existir nessa imagem. Logo, quanto mais segmentos, mais pesado vai ser o seu processo. Os softwares livres, eles possuem um conjunto de algoritmos
de classificadores supervisionados e não supervisionados. Aí nós temos o Spring, temos o QGIS, temos o Sagagins, temos o TerraView. São um conjunto de softwares que foram criados para o processamento digital de imagem e também geoprocessamento e que realizam processo de classificação de imagem. Na maioria, esses softwares eles utilizam as respostas espectrais, ou seja, o número digital dessa imagem, para fazer a sua classificação. Porém, tem também aqueles softwares que utilizam informações intrínsecas ao objeto, como forma, textura, padrão, rugosidade, para fazer o quê? A classificação. Dentre os classificadores, nós temos 3 que se destacam por estar presente em praticamente quase todos os softwares livres, que trabalham com a característica espectral dos alvos. O K-Medias, que é um classificador não supervisionado, o Maxer, que é um classificador supervisionado pixel a pixel, e o Bhattacharya, que é um classificador por segmentação. Esses classificadores, no real, eles apresentam característica da leitura dos pixels, ou seja, os valores médios aproximados, para realizar sua classificação. Aqui a imagem está abordando mais ou menos uma forma de reproduzir o processo de classificação que esses classificadores fazem. Eles observam valores de pixels semelhantes ou próximos, definem uma área que abordam esses pixels e a partir disso eles definem diferentes tipos de classe. Pode-se olhar aqui que nós temos a área em vermelho, ela apresenta 2 tipos de vermelho, porque são áreas próximas, as áreas em verde e a área em azul. Ao observar os valores que esses pixels estão representando, se tem certo nível de proximidade, 0,3, 0,4, 0,7, 0,6, 0,6 e 0,1. Então, as áreas próximas elas foram definidas como uma única classe. A partir daí se pode fazer a quantificação dessas áreas presentes nas classes. Aqui nós temos também abordando alguns classificadores e o resultado da sua classificação. O K-Medias ele utiliza a distância euclidiana para medir o grau de proximidade entre os pixels. Como já foi dito, ele é um classificador não supervisionado. O classificador Maxer utiliza a ponderação das distâncias entre as médias dos valores dos pixels das imagens. Aí entra aí um conjunto de parâmetros estatísticos, média, desvio padrão, moda, variância, para se definir se aquele pixel faz parte ou não da classe distinta. E o classificador Bhattacharya é um classificador por regiões. Ele utiliza aqueles parâmetros que são definidos nas imagens segmentadas. Lá na imagem segmentada se faz a coleta de pixels. Logo depois se utiliza parâmetros definidos nessa segmentação. O software ele vai lá, tira a média e a variância e covariância dos pixels que estão formando as amostras, no caso aí os segmentos, e gera as classes. O Maxer e o Bhattacharya são classificadores supervisionados, enquanto o K-Medias é um classificador não supervisionado. Uma importante ferramenta no processo de classificação de imagem é a chave de interpretação. A partir da chave de interpretação é que pode-se definir as características que os objetos vão apresentar dentro da imagem. E quais as características que esses objetos apresentam na superfície terrestre. Nós temos aqui a área construída, solo exposto, vegetação densa, vegetação rasteira, uma área alagada e água. Geralmente, esses objetos apresentam características distintas dentro da imagem. A área construída apresenta cor
magenta, forma regular ou irregular e ligeiramente rugosa. Aí se tem como uma característica importante é a presença de vias de acesso. Já a vegetação densa vai apresentar uma textura mais rugosa, com forma irregular se for uma área natural, uma floresta natural, ou irregular se for um campo de reflorestamento. Um exemplo, um campo de eucalipto. Solo exposto ou campos de pastagem, geralmente ele vai apresentar uma forma regular, quando ele está associado aí à proximidade de núcleos urbanos ou uma área recém-desmatada, ou um pouco irregular. Não existe uma irregularidade definida quando aí nós temos as áreas de cultivo. A água ela vai apresentar uma caracterização mais curvilínea, associada aos meandros, se for um rio, ou uma coloração mais azulada, se for um açude, uma forma mais pré-definida também, se for um lago. Isso tudo é importante porque a partir dele pode-se definir a coleta de amostras, ou a coleta de pixels que vai ser realizado para o processo de classificação. Uma outra importante forma de classificação de imagem que está sendo muito utilizada atualmente é a classificação orientada a objeto, ou GEOBIA. A GEOBIA é um modelo que está sendo muito difundido atualmente, principalmente por utilizar outras características além dos padrões espectrais das imagens, além das informações radiométricas das imagens, o número de bits, o número digital da imagem. Ela utiliza padrões de textura, de forma, de cor, e ela é utilizada como uma classificação segmentada. Se tem que se fazer a segmentação dessas imagens, realizar coleta de amostras para se realizar a classificação de imagem. A GEOBIA ela se apresenta com um modelo de classificação muito mais elaborado e muito mais distinto. É realizado etapa de criação da árvore de decisão, que é após o processo de segmentação e coleta de amostras, que consiste num modelo estatístico para a realização da classificação. Ou seja, se elabora os testes de segmentação, se realiza as etapas de classificação a partir da criação da árvore de decisão. Ou seja, a árvore de decisão nada vai ser do que utilizar parâmetro de entrada. Pode-se usar aí, além da imagem, se tiver elaborado o NDVI, 2 ou 3 imagens diferentes, pode-se utilizar um conjunto de segmentos também, que foi aí essas imagens todas têm que estar segmentadas, e o algoritmo ele vai descrevendo a partir de diferentes tipos de imagem o que vai ser cada um, ou seja, o NDVI, posso classificar a média do NDVI para vegetação, a média da imagem TM eu posso utilizar para identificação de usos urbano. Eu posso utilizar o NDWI para classificar também áreas de solo exposto, ou uso também antrópico. Aí entra a questão da média da banda 5 com outra média de banda. Então, essa árvore de decisão no final vai me dar um nível de variação, vai me dar uma média e vai me dar um limiar de aceitação. E a partir disso eu posso identificar classes de classificação. Esse tipo de classificação é muito utilizado atualmente para imagens de alta resolução. É utilizado também para imagem de média resolução, porque as imagens de alta resolução elas apresentam um padrão que se tem a necessidade de criação de diferentes formas de classificação. Pelo software não utilizar apenas as classificações a partir do quê? Das características espectrais das imagens. É muito utilizada também em áreas por prefeitura. E é uma ferramenta nova. Nós temos alguns softwares já que utilizam essa técnica,
A exemplo, o Interimage, que é um software que foi criado pela PUC-Rio com a universidade e está sendo difundido atualmente por ser livre. A estatística de banda é uma importante ferramenta para se identificar as características da imagem. Além de identificar as características dos objetos, ela pode o quê? Também identificar a proximidade que uma banda tem com a outra, a partir da identificação da média, do desvio padrão, do máximo, do mínimo, ou pode também chegar à proximidade que essa imagem tem com a outra. Ao se compor um processo de classificação, a estatística ela entra a partir do momento em que se utiliza parâmetros a nível de pixel, ou seja, distância euclidiana, os valores mínimos e máximos para se definir um espalhamento de pixel. Tudo isso, todas essas técnicas utilizam princípios estatísticos para se elaborar, mas também se tem a utilização dos pixels para caracterizar bandas próximas. A exemplo, identificar qual banda tem mais proximidade com a outra. A banda azul tem mais proximidade com a banda no vermelho no sensor TM. Para isso se utiliza o quê? Parâmetros estatísticos também. A validação e a acurácia dos resultados consiste no processo de avaliar a classificação, ou seja, avaliar o nível de aceitação que essa classificação tem, ou o nível que essa classificação chegou mais próximo da realidade. Se utiliza a matriz de confusão para se identificar o quê? Os erros das imagens e indicar a consistência da classificação. O índice kappa é o principal índice que representa um processo de composição da classificação. Ou seja, ele vai dizer o quê? Se existe concordância entre a classificação e o mundo real. Ou seja, se a classificação ela está coerente com o que aquela imagem está representando. Varia de 0 até 1, sendo que o desempenho, se for menor do que 0, é péssimo. Se for entre 0 e 0,2, é classificado como ruim. De 0,2 a 0,4 é razoável. De 0,4 a 0,6 é classificado como bom. De 0,6 a 0,8 é classificado como muito bom. E de 0,8 a 1 é classificado como excelente. O cálculo do índice kappa é realizado da seguinte forma. Se coleta um conjunto de amostras em campo. Essas amostras são convertidas para valores de coordenadas e comparadas com o ponto da classificação. Aqui nós temos como exemplo uma classificação que foi realizada no município de Apicum-Açu, Cururupu, aquela região lá. Nós temos um conjunto de classes: água, apicum, manguezal, solo exposto, vegetação diversa e praia. E foi coletado um conjunto de 300 pontos para se fazer o condicionante kappa e avaliar o nível de acurácia ou o nível de consistência dessa classificação. Se faz uma comparação na matriz, identificando linha e coluna, onde as classes elas estão representadas tanto como linha quanto coluna, e se faz a comparação dos pixels semelhantes com as classes ou das amostras. Água com água, apicum com apicum, manguezal com manguezal, praia com praia, solo exposto com solo exposto, vegetação diversa com vegetação diversa, aonde a diagonal principal vai condizer com a classe tanto de linha quanto de coluna. Os pixels que estiverem corretos, eles vão compor a diagonal principal, e os pixels que estiverem confusos ou que apresentarem diferenças, eles vão compor a linha. Exemplo,
Um pixel que era água, mas como a classe ele caiu como solo exposto, vai para solo exposto. Um pixel que era manguezal, mas na sua busca em campo ele caiu como vegetação diversa, ele vai compor a vegetação diversa. E como é feito o cálculo do índice kappa? O cálculo do índice kappa é realizado da seguinte forma: o número total de amostras coletadas multiplicado pela somatória do número de amostras que compôs a diagonal principal, subtraído da somatória do produto da linha da classe pela coluna da classe, dividido pelo número de amostras ao quadrado, também subtraído do produto da somatória da linha vezes coluna. Ou seja, você tem um total de 300 amostras. Esse total de 300 amostras é o N. A somatória da diagonal principal é aqui, é a realização. E o produto da linha vezes coluna é você somar quantos pixels foi na linha e quantos pixels foi na coluna pela classe. E a partir disso multiplicar, ou seja, vai ser 120 vezes 122 mais 11 vezes 9 mais 75 vezes 7 mais 5 vezes 2 e assim sucessivamente. Esse valor vai dar um índice de desempenho que pode ser classificado do péssimo ao excelente, de acordo com o nível de acerto que você teve. A diagonal principal indica o acerto do produtor e a linha indica o acerto do software. No final, nós vamos ter um índice kappa, que vai ser a aceitação da classificação. É importante destacar que, apesar do índice kappa realizar ou não o processo de classificação, erros espúrios visíveis na classificação, eles podem ser corrigidos manualmente. Não deixe de analisar o material complementar, entre no fórum de discussão e deixe sua opinião sobre o tema proposto, tirar as dúvidas e sugestões. Vai ser repassado um vídeo tutorial com a finalidade de ajudar a elaboração da atividade que tem por finalidade o treinamento com o uso do Spring, e vai ser basicamente um processo de fusão de imagens, manipulação de histograma, segmentação e classificação supervisionada. Uma boa aula a todos. Aqui algumas referências e obrigado.